Bom dia, meus irmãos. Muita alegria estar aqui nessa manhã. Estava comentando com o Davi que em dezembro de 2014, da última vez que eu preguei nesse vídeo, dezembro de 2024, 10 anos depois, eu tenho o privilégio de assumir o povo dessa igreja novamente. E, em primeiro lugar, cumprimentar nossa moderadora, a prefeita Lucinéia, os Elias, o moderador do conselho, todo o conselho, o teatro, os irmãos dessa manhã. Bom, para aqueles que, alguns aqui já me conhecem, né, do longa data, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Charles Ferreira Câmara, sou pastor da igreja Presbiteriana Unida, ordenado há 14 anos. Fui pastor dessa igreja, auxiliar durante 4 anos, de 2011 a 2014. Fui inicialmente evangelista, trabalhei com a igreja de Sandro, aqui em 2010. Fui contratado pela igreja para trabalhar como evangelista, e logo após a ordenação, fui ordenado nessa igreja. Era membro dessa comunidade que fui ordenado em 2011. Atuei aqui de 2011 a 2014. E a lembrei, tenho 5 filhos. Estava brincando com ele nisso, né? A gente vai ficando velho, né? Primeiro a gente apresenta os filhos, depois tem que apresentar os netos, né? Graças a Deus, tem 2 netos, 5 filhos, todos criados, batizados nessa igreja. Então me dá muita alegria estar participando desse processo. E sempre me pergunta, por que participar desse processo, depois de ter sido pastor auxiliar durante 4 anos nessa comunidade, voltar aqui 10 anos depois e estar participando desse processo? A única resposta que eu posso dar é a seguinte: o que me traz aqui nessa manhã para assumir o povo, trazer a palavra nessa manhã, proclamar o sermão nessa manhã, é a alegria de poder servir o chamado da missão. Missão é essa que, por vezes, nós confundimos com as nossas aspirações, com os nossos traumas, com as nossas esperanças, desesperanças, os nossos recalques e os nossos temores. Essa é a missão. E é dentro dessa perspectiva, né, de trazer essa bagagem toda do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós vivemos, é que nós somos chamados, né, a servir a esse Deus e servir a esse Deus. Só que muitas vezes, ao servir a esse Deus, ao servir a essa comunidade, nós muitas vezes podemos confundir a igreja que nós queremos com aquela igreja que foi fundada lá atrás, há 2000 anos atrás, trazida pelo fogo do Espírito, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas, e ali, né, se inicia a eclésia, a igreja, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram chamados para servir. Essa concepção de igreja, ela já vem desde o Antigo Testamento. Mas ela, como eclésia, ou seja, uma congregação chamada, aqueles que foram chamados para fora, no Antigo Testamento nós não vamos ter uma palavra, né, que possa traduzir o que seja esses chamados para fora. Porque no Antigo Testamento, né, Israel é chamado de carral, ou seja, né, a congregação, a assembleia, o povo, né, em adoração. No Novo Testamento, nós somos o povo. O povo foi chamado para fora, foi chamado para um determinado fim. E hoje eu quero falar desse tema que nos toca profundamente. Nós acabamos de falar do orçamento da igreja. E quando nós vemos as dificuldades, os problemas, eles devem, na verdade, né, ser um incentivo, né, para que a gente possa prosseguir. Lembrando, primeiramente, que a igreja não pertence a nós, ela pertence a Deus. Cristo a fundou. Cristo morreu por ela, Cristo sacrificou por ela. E nós hoje somos chamados a servir essa igreja, somos chamados a servir com nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa contribuição, com tudo que nós somos. Nós precisamos pensar, né, evocar e pensar o que é essa igreja. A igreja que nós queremos, a igreja que sonhamos e a igreja que agrada a Deus. É nesse sentido que nós vamos tentar refletir um pouco da igreja que nós somos, da igreja que nós queremos e aquela verdadeira igreja, aquela que verdadeiramente agrada a Deus.
E meio a tantas denominações, estilos e visões diferentes, surge a pergunta: qual é a igreja de Deus Cristo? Qual é a igreja que realmente glorifica o seu nome? Qual é verdadeiramente aquela igreja, aquele povo que foi verdadeiramente chamado para fora? O que significa isso? É isso que nós vamos refletir nesse momento. E a nossa reflexão vai passar por esses 3 pontos. O primeiro, a igreja que queremos. Segundo, a igreja que agrada a Deus. E o terceiro, vamos tentar refletir um pouco sobre as características dessa igreja. Porque nós sabemos que a igreja é um ajuntamento, uma congregação, são pessoas. E as pessoas veem a ela com suas aspirações, com suas dificuldades, sempre querendo alguma coisa. Mas também precisamos pensar o que nós podemos dar, nós podemos oferecer nesse livro. E qual o objetivo de nós estarmos aqui? No primeiro ponto, a igreja que queremos. Muitas vezes nossas expectativas sobre a igreja, elas se baseiam sobre as nossas necessidades e os nossos desejos. Queremos uma igreja que seja acolhedora, que ofereça atividade que muitas vezes nos agrada, que tenha um líder carismático, que nos dê muitas vezes respostas prontas para as dificuldades da vida. Queremos uma igreja que nos faça sentir bem e que nos ajude a lidar com os estresses, as dificuldades do nosso dia. A igreja que queremos muitas vezes ela se torna uma instituição, a nossa imagem e semelhança daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Ela nasce, cresce e se desenvolve segundo, às vezes, as conveniências, os acordos, porque ela também tem a sua dimensão divina, mas também tem a sua dimensão humana. E como na dimensão humana, ela tem seus pecados, seus erros, suas dificuldades. E nós convivemos com isso todos os dias. Tanto na nossa vida privada, na nossa vida familiar, como também na igreja. E nós precisamos nos adequar, nós precisamos compreender essa dimensão para podermos viver esses chamados para fora, conviver uns com os outros em meio às dificuldades, em meio aos atritos, em meio aos problemas. A igreja também é uma igreja de problemas, que tem dificuldades, e ela precisa saber lidar com cada um deles. Outra igreja, ela também é eterna. Ela nasceu no propósito divino de se tabernacular entre nós. O próprio Jesus, quando nasce, ele escreveu Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Então, ou seja, a igreja é esse tabernáculo, onde Deus veio habitar. Nós precisamos compreender essa realidade. Nós precisamos compreender, perceber e testificar, como as Escrituras nos dizem, a eficácia dessa experiência que é Deus no meio de nós. Deus habitando no meio de nós. Deus tabernaculando, ou seja, estando no meio de nós. Quem habita em Deus, faz dele o seu castelo forte. Quem em Deus habita, descansa em sombra segura, a sombra do Onipotente, como diz o Salmo. Pode ser muitas vezes que essa igreja que queremos, ela não seja verdadeiramente a igreja que Deus quer. Ela se torna muitas vezes um aberrato. Uma reunião de homens e mulheres que muitas vezes pode se tornar sem sentido algum. Quando nós não compreendemos essa dimensão divina que a igreja tem. Ela é a igreja de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Nós não podemos nunca deixar de entender e perceber que, primeiramente, o primeiro interessado que essa igreja caminhe é o próprio Deus, porque Ele se entregou por nós. Ele se entregou por essa igreja. Como bem pontuou Lutero, pode ser que façamos a noiva do Cordeiro uma Babilônia. Porque a igreja, ela é, como diz Lutero, a casa da boca, onde se proclama a verdade, onde se proclama a vida, onde se proclama a luz, como nós acendemos a vela da juventude. Ela tem que ser esse farol, ela tem que ser essa luz para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade. E quando ela perde essa luz, ela perde esse sentido, como diz o próprio Jesus diz no livro do sermão, ela se torna um sal que nada mais presta como ser pisado pelos homens. Por isso, quando nós perdemos a dimensão divina da igreja,
nós perdemos também a sua compreensão humana. E a partir daí, nós perdemos essa essencialidade, nós perdemos, deixamos de ser esse sal e essa luz que pode iluminar e transformar vidas. Cabe a nós entender que ela nunca será tomada por qualquer desejo que não seja santo. Ou seja, a comunhão dos santos, ela é santa, pura e santificada pelo seu Espírito que nela habita. O Espírito Santo habita em nós, habita no meio. Ele é que nos impulsiona, Ele é que nos transforma, Ele é que faz com que a cada dia nos dá essa capacidade de servir a Deus no Espírito de verdade. O segundo ponto é a igreja que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus, ela não se define por nossos desejos, nem por nossas vontades. A igreja que Deus busca é uma igreja que se dedica à adoração, à oração, ao estudo da sua palavra, ao serviço ao próximo e à missão. É uma igreja que se caracteriza pelo amor, pelo perdão, pela humildade, pela obediência e pela santidade. Parafraseando o grande Yuri Zwingli, que diz: a igreja é a noiva do Cordeiro, santa e pura, e ele a coroará no dia final. Esta é a missão do mundo, essa é a nossa missão. Sermos esse espelho, sermos essa comunidade de adoração, de oração, de estudo, essa comunidade que perdoa, uma comunidade que vive pela humildade, que entende que ela faz parte, ela é uma entre as outras. E a partir dessa compreensão, nós começamos a buscar, a serviço ao próximo, a missão. A missão dele, muitas vezes se falava muito antigamente, principalmente quando a gente estava no seminário, se falava muito sobre a missão dele. E hoje em dia, essa missão dele, essa missão de Deus, ela se perdeu. E muitas vezes ela deixou de ser a missão de Deus e passou a ser a nossa. Nós tomamos muitas vezes o lugar de Deus e queremos fazer as coisas a nossa imagem e semelhança, a nossa vontade. Só que essa igreja não pertence a Deus. Ela pertence a alguém maior do que nós, a quem nos chamou. E cabe a cada um de nós compreender isso, e cabe a cada um de nós buscar, através do serviço ao próximo, da missão dele, resgatar de novo esse papel profético da igreja, e chamar as pessoas ao arrependimento, à humildade, à mudança de vida, à santidade. Quanto ao último dia, conforme a nossa liturgia mais à frente, é importante saibamos que Ele é apenas, e Ele é o Cordeiro. É Cristo que no último dia separará as ovelhas das não ovelhas. Separará as nécias, as loucas, as noivas loucas das noivas sábias. Nossa missão pastoral nessa manhã urge resgatar esse profetismo. É preciso que nós, como cristãos, no início da palavra, diáconos, presbíteros, que nós renovemos nossos votos no cuidado dessa palavra ofertada, com a vinda de Deus, os sinais sagrados que nós temos, resgatar aquilo que é fundamental, a igreja de Deus, palavra, sacramento, missão, profetismo. Quando eu digo profetismo, é de chamar, é de sermos um espelho daquilo que a palavra ensina, de sermos, como o apóstolo João diz, nós sermos cartas vivas, onde as pessoas não precisam ouvir o que nós falamos, mas basta ver naquilo que nós vivemos, elas reconhecem através do que nós vivemos, do que nós fazemos, verdadeiramente Cristo vive em nós. Agora nós refletimos um pouco sobre a igreja que somos, nossos temores, nossas dificuldades, nossos problemas, e a igreja que poderíamos ser ou deveríamos ser, percebemos que olha que existe uma dicotomia entre o que nós somos, o que a igreja é, e aquilo que ela deveria ser. Quando nós olhamos, não só as nossas comunidades locais, mas o universo das igrejas em geral, nós percebemos que existe sim essa dicotomia, entre aquilo que a igreja deveria ser e aquilo que a igreja verdadeiramente é. Isso nos leva a pensar e a refletir no terceiro ponto, que são as características que distinguem a igreja, a eclésia, o carral, das outras organizações e organismos.
A igreja, socialmente, ela é um organismo, como qualquer outro. Ela tem CNPJ, ela tem suas obrigações, né, sociais, tem suas obrigações fiscais, como foi aprovado, como o orçamento aprovado. Nós temos as nossas obrigações diante da sociedade, diante do mundo que nós vivemos. Mas ela tem algumas características que nos distinguem das outras organizações. E a primeira delas que eu listei seria a adoração autêntica. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que o adora o espírito de verdade, não se deixando levar por rituais vazios ou simplesmente formalismos. Mas é uma igreja que vive que prega, que vive que ensina, que vivencia a cada dia, né? Essa verdade do Evangelho, que chama ao perdão, que chama à transformação, que chama a uma mudança de vida. O Evangelho é isso, ele é chamado a mudança de vida. A palavra metanoia no grego, ela fala justamente sobre isso, daquele que está indo no caminho e volta. Ou seja, aquele que percebe, né, que necessita de mudança, que essa mudança ela só pode vir a partir da atuação do Espírito, do Santo Espírito nas nossas vidas. A partir daí, essa mudança, essa verdadeira adoração acontece. Porque nós mudamos as nossas vidas, nós nos adequamos, vamos dizer assim, entre aspas, né, aquilo que o Evangelho ensina. Porque nós compreendemos que existe algo que é muito maior do que nós mesmos. A terceira característica seria a oração. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que ora sem cessar, que busca a vontade de Deus. Não existe crente sem oração. Não existe igreja sem oração. Às vezes a gente visita, vai em algumas comunidades, as pessoas cantam, fazem tudo, mas raramente vê as pessoas orando. E a oração é a forma que nós temos de nos comunicarmos com Deus. Deus se comunica conosco de que forma? Através da sua palavra, seus ensinamentos. Nós o buscamos, nós o conhecemos através disso. Quando nós abrimos as suas escrituras, compreendemos a sua palavra, vivemos através dela e nos comunicamos com esse Deus através da oração. Muitas vezes dizem que presbiteriano não ora, né? Sempre ouve esse adágio, o que acaba cuida da presbiteriana, ela fica aquele que não gosta de orar. Mas nós precisamos disso. O combustível nosso é a oração, a leitura da palavra, é a comunhão da igreja. Eu falo da comunhão dos santos, estar aqui reunidos uns com os outros, entender, né, a vivência do outro, as dificuldades do outro. Isso é ser igreja. Não existe crente virtual, com perdão da palavra. Claro, nós temos hoje as tecnologias que nos ajudam e facilitam muito as nossas vidas. Mas a verdadeira vivência cristã se dá aqui, olho no olho. É um olhando no olho do outro. É um falando com o outro. É um convivendo com o outro no meio das dificuldades. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Mas nós somos chamados a conviver uns com os outros assim. A entender, né? A relação é isso aí. É ralar um com o outro mesmo. É compreender que nós não somos perfeitos, somos pecadores. Estamos aqui em construção. E estando aqui em construção, necessitamos compreender um com o outro, aprender a conviver com o outro. E expressar o que Jesus, para expressar verdadeiramente o que Jesus ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como nós mesmos, é compreender isso. Nós somos falhos, temos as nossas dificuldades. Precisamos aprender a conviver com os outros, a respeitar uns aos outros, nas suas dificuldades, nos seus problemas, e acolher a todos, e meio a todos os seus problemas e dificuldades. Nós, nesse mundo de hoje que nós vivemos, não tem ninguém que não tenha problema, não tenha dificuldade no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, a praticar a empatia. Nós vivemos um mundo de tanta divisão, de tanto ódio, que é tão difícil se colocar no lugar do outro e entender que muitas vezes a dificuldade, o problema que o outro tem, pode ser o mesmo. O terceiro ponto, como já explicitei também, eles falam sobre a palavra de Deus. Se nós não nos aproximarmos dessa palavra, como palavra de Deus, ela pode se tornar para nós qualquer coisa. Mas como nós compreendemos que essa palavra revelada por Deus, a palavra que Deus trouxe a cada um de nós, a palavra escrita, a palavra que nós temos em mão é a palavra escrita. Mas é uma palavra que foi iniciada ao longo de toda a história, que veio pelo povo de Israel.
Pois pelo próprio Jesus Cristo nos deixou, né, seu legado, seu exemplo, sua vida, sua morte, sua ressurreição. E hoje essa palavra escrita nos fala de todo esse legado, de tudo isso que nós vivenciamos nesses 2000 anos de história da igreja, nesses anos todos, né, do Antigo Testamento. Nós precisamos conhecer essa palavra, precisamos mergulhar. Nós só podemos vivenciar a vida cristã em toda a sua plenitude quando nós conhecemos. Nós só podemos servir a Deus, nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Como podemos conhecer a Deus se o único momento que nós abrimos a palavra de Deus foram os domingos? Então, precisamos abrir ela mais, ler, mergulhar, compreender, entender, vivenciar. E quando se abre a palavra de Deus, é a boca de Deus falando a palavra de Deus, nos chamando à reconciliação, nos chamando ao perdão, nos chamando à mudança de vida. A quarta característica, serviço ao próximo. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que se dedica ao serviço ao próximo, levando amor, alívio e esperança a quem está em necessidade. E aí não é só necessidade material, mas também necessidade espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos hoje, né, passam por problemas, dificuldades, e muitas vezes uma única palavra. Essa semana, não sei se os irmãos viram, um rapaz que por pouco pulou do viaduto aqui na minha rodoviária. Não pulou porque houve uma pessoa que se aproximou e falou. Conversou com ele uns 2 minutos. Daqui a pouco ela passou da saída sendo abraçada. Muitas vezes, o que as pessoas querem de nós, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, quando a minha prima perdeu lá o filho dela, a menina dela tinha 2 meses quando faleceu. Eu saí de casa, estava fazendo vídeo, saí daqui, e fiquei pensando o que eu ia falar, o que eu ia dizer. Porque a gente tem sempre aquela coisa, né, de levar alguma coisa, de falar alguma coisa. Mas na hora que eu cheguei, que eu vi aquele cachorro branco, o pai e a mãe chorando em cima, a única coisa que me veio ao coração foi abraço e choro. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Abraçar e chorar. Tudo que eu escrevi, tudo que eu imaginei, tudo que eu pensei em falar. E aí a gente aprende muitas vezes, não cita palavras. Basta um abraço, basta saber acolher, basta saber se colocar no lugar dele. É assim que a vida dele faz. Quando ela se coloca no lugar dele, quando ela vivencia a vida dele. Isso é vida vencida. Essa também é a missão de Deus. E a última característica é a missão global. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem uma visão global, buscando alcançar o mundo com o Evangelho. Não é simplesmente pregar, não é simplesmente dizer para as pessoas que elas têm que se converter, que elas têm que não. É levar o verdadeiro Evangelho, levar as pessoas, né, a entender, né, que existem coisas que são mais importantes, e coisas que têm que tomar o lugar das nossas vidas. É servir esse Deus, é amar ao próximo, é entender que nós não somos perfeitos, mas que estamos no meio, estamos no mundo e numa caminhada. Nós habitamos um mundo que está cada dia sendo destruído. Quanto mais nós destruímos a natureza, quanto mais nós acabamos com a água, quanto mais nós destruímos o mundo, nós destruímos a nós mesmos. Nós destruímos o mundo que nós habitamos. Nós destruímos o recurso que necessitamos para viver. E nós, como igreja, precisamos ser chamados a isso, a questionar, a mudar hábitos. Às vezes, o hábito que você faz dentro da sua casa, de selecionar o lixo, de, na hora de tomar um banho, de levar um banho de 1 hora, tomar um banho de 5, 10 minutos, né? Você economiza água, você economiza energia. Pequenas ações podem produzir grandes resultados. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo disse, né, renovar a nossa mente para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Como que nós experimentamos isso? Quando nós renovamos a nossa mente, renovamos as nossas ações. Quando nós entendemos, fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma família, né, e que cada ação que nós fazemos, ela produz consequências e resultados. Nós precisamos pensar quais os resultados e quais as consequências que nós queremos, e a partir daí transformar as nossas ações. Pequenas ações
produzem grandes resultados. Então, a partir dessa perspectiva, é missão da igreja também. Nós repensarmos as nossas ações, o que nós queremos, que mundo nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos agora, né? Que mundo nós queremos para eles. O que nós queremos para eles amanhã, nós precisamos começar a fazer agora. E isso é também a missão da igreja. Profetismo, missão. Deus nos chama para sermos parte da igreja de Cristo. A igreja que se dedica à adoração, à oração, ao estudo, ao serviço ao próximo, da missão. Devemos nos questionar. Estamos sendo a igreja que Deus busca? Estamos nos dedicando a servir o próximo com amor e compaixão? Estamos buscando a vontade de Deus em cada área das nossas vidas? E tem sido verdadeiramente Senhor e Salvador das nossas vidas em todos os momentos, em todas as nossas ações, em todos os problemas e dificuldades, também tem sido Senhor das nossas vidas. Estamos perseverando verdadeiramente no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Estamos sendo verdadeiramente a comunhão dos santos. Estamos sendo verdadeiramente a igreja de Deus. A palavra perseverar, eu vou me dedicar muito a dizer que é não verbo transitivo, porque tem uma professora de português do Rio, né? Ela pode puxar o meu livro. Mas possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar, perseverar no sonho de sermos a igreja dos sonhos de Deus. Isso nos leva, então, a refletir sobre o texto da nossa liturgia de hoje, no primeiro domingo do Advento, que está em Lucas, capítulo 21, nos versos 25 ao 35. Quem quiser acompanhar a leitura das nossas escrituras, Lucas 21, 25 ao 36. E diz assim: haverá sinais do sol, na lua e das estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobreviverá ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem e erguem as cabeças, porque está próximo a eleição de vocês. Jesus também lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos. Orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Palavra do Senhor para a nossa vida, salvação de Jesus. O chamado de Jesus nesse texto é para sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho é vão, não é em vão. 1 Coríntios 15, 5. Pois todas as coisas concernentes à sua volta gloriosa nos foram melhoradas. Devemos então perseverar. Perseverarmos não porque somos bons, mas porque fomos capacitados por Deus a sermos perseverantes, a nos mantermos firmes. O poeta Gil Vicente, no texto A Barca do Inferno, relata o caminho e a atitude que o verdadeiro discípulo de Jesus deve ter. Aquele que ancora a sua vida no porto seguro, na rocha eterna, no caminho que leva ao encontro eterno, que nos inspira a ancorar o barco das nossas vidas, onde o barco da vida nos deve levar. Jesus Cristo, Senhor Jesus. Reproduz agora esse texto, A Barca do Inferno, do poeta Gil Vicente.
vem 4 cavaleiros cantando, os quais trazem cada um a cruz de Cristo, pelo qual o Senhor, e acrescentando a sua fé católica, morreram em poder dos lobos, absoltos da culpa e tudo. Pelo privilégio que assim morrem todos os mistérios da paixão daquele por quem padece, outorgados por todos os presidentes, somos pontífices da Santa Madre Igreja. E a cantiga que assim cantava, quanto a palavra dela, é a seguinte: cavaleiros, a barca subiu, barca do engrandecido, a barca da vida. Senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória deste temeroso caso. A barca, mortais, barca bem guarnecida, barca da vida. Vigiai os pecadores, que depois da sepultura, neste rio está a aventura. De prazeres ou dolores, a barca, senhores, barca muito enlouquecida, a barca da vida. E passando por diante da proa do batel, os danados, assim cantando com seus espadas e escudos, disse o arraiz em petição dessa maneira. O diabo lhes disse: cavaleiros, vós passais e não perguntais onde isso? O primeiro cavaleiro responde: vós, Satanás, presumis? Atentai com quem vos falais. O segundo cavaleiro responde: vós que nos demandais, sequer conhece-nos bem. Morremos das partes da lei, e não queirais saber mais. Então o diabo lhe responde: entrai cá. Que coisa é essa? Eu não posso entender isso. Um dos cavaleiros responde: quem morre por Jesus Cristo não vai salvar a providência. Quem morre por Jesus Cristo não entra em qualquer barco. Tornando a prosseguir, cantando seu caminho direto à barca da glória, a tanto que chega, lhes diz o anjo: ó cavaleiros de Deus, a vós a este espero, que morreis pelejando com Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Santa Igreja. E quem morre no tal pelejo merece paz eterna. A quem assim, a Cristo se dedica, neste ponto, incorporais a vossa vida. E assim, embarcado na tua barca, eu tenho morrido por Cristo, por dedicado as suas vidas a viver segundo Cristo. A verdade é que o santo há de perseverar, há de lavar as suas vestes, há de consertar o seu caminho, há de buscar o perdão. O santo há de se sentir sujo, quanto ao inimigo. O santo há de santificar-se, quanto ao sujo, há de sujar-se-á. A igreja militante e a igreja triunfante, elas caminham juntas. Uma por ter servido a Cristo, em fidelidade e verdade por toda a sua vida. E a outra, servido a Cristo ao próximo, aguardando a sua maravilhosa manifestação. Essa é a nossa. Essa somos nós, a igreja militante. A igreja que em fidelidade e verdade caminha por toda a vida, servindo a Cristo, ansiando por ancorar as nossas vidas no porto seguro, tal qual como os cavaleiros no texto da barca, não ancoraram as suas vidas em qualquer porto, mas ancoraram as suas vidas na esperança de que, no momento final, como o próprio texto diz, o Senhor possa olhar para cada um de nós e dizer: vede, benditos meu Pai, entrai para o reino que nos foi preparado desde a fundação do mundo. Assim como os cavaleiros que não negociaram sua fé no Cristo nesse época, aportando sua barca em portos dos quais a verdade do Evangelho não está presente, sejamos nós também perseverantes na busca de sermos a igreja que glorifica o nome do Senhor e que transforma o mundo
ao seu redor, no seu amor e sua verdade. Que nos queremos viver de acordo com a vontade e a verdade, e que nos dediquemos a servir ao próximo com amor e compaixão. Que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça para construir a igreja de Deus, verdadeiramente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.